Juro que não sei qual é a sua dúvida, mas vamos lá. Eu tenho muitos mods desse Paragon, né? Mas o que se aproxima, olha a palavra, do Paragon é esse Platina. Todos os outros, tá vendo lá a taxa de ataque de 18%? Assim que eu trocar qualquer um desses aqui, botar ataque mesmo, você botar o mesmo... Ah, não tenho mais, acho. Tem mais não. Vamos pro gerenciador que é melhor. Se eu colocar, por exemplo, aqui, de ataque, tá? Qualquer coisa aqui, você vê que baixou já a minha taxa de ataque lá embaixo. 17,5, certo? Porque esse aqui já é ouro. Deixa eu ver se botar prata, se me diminui mais ainda. Ai, cara, vai logo. Só tem um. Que saco. Não era isso não que eu queria, não. Mas é isso aqui. Pronto. O prata já me diminui para 17%. Lembra que eu tinha 18, né? Com platinas e paragons juntos. Esse é o máximo de porcentagem que você alcança em qualquer uma das áreas. Ataque, defesa e vida. Do crítico é diferente, tá? Funciona diferente. Esse daqui funciona diferente. Então, se eu colocar só Paragon, continua nos 18%, tá vendo lá? Mesmo os 18%. Então não altera. Platina e Paragon permitem que o bônus de 5 espaços de uma característica só se mantenha em 18% de ataque. Se eu utilizar só... deixa eu ver no filtro aqui. Beleza. Bronze e prata. Deixa eu ver se esse aqui, pronto, que eu tenho mais. Ok. 7,2% de pontos de vida. Ah, mas aqui tá errado também. Não tenho, né? Eu não tenho. Full vida ali, beleza? Não tem. 9,5. Queria ver algum aqui para experimentar que tivesse todas as áreas fossem prata, mas eu não tenho mais porque eu fico sempre deletando esses pratas, já que os pratas, mesmo completo, o conjunto de vida, eu não tenho um percentual tão alto. Então, ainda é melhor, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, aqui um ouro de vida que eu devo ter. Tenho. Já foi para 11, tá vendo? Só por ser ouro. Então, se eu colocar só ouros aqui, eu tenho 15,6% de aumento do PV. Aí eu vou para as características do personagem. Confirmar, sair. O fantasma, por exemplo, aqui, ele é de ataque. Ele é um personagem de ataque. Eu posso construir ele com crítico? Posso construir ele com crítico. Beleza. Mas se eu quero que ele seja um personagem que vai causar dano, eu não vou colocar nada que prejudique o aumento do dano possível que eu tenha. Vamos aqui. Vou brincar aqui, porque eu não... não tenho tantos aqui mais. Mas, por exemplo, se eu botar aqui... Cadê o outro de ataque? 19%. Aqui, vou manter isso. Aqui, esse aqui. E aqui, whatever. Aqui, pronto. Beleza. Eu fico com 70% a mais de crítico. De dano por crítico. Então, se você olhar ali no vermelhinho, a chance de crítico dele ficou em 10%. Certo? O que é diferente... Deixa eu confirmar aqui. De se usar esse item aqui, chance de crítico, 48,5%. Se você olhar ali acima, um pouquinho acima, que eu não tenho como clicar, nem dar seta, nem nada, você vê que está 59% de chance de eu conseguir fazer um ataque crítico. E aí eu posso completar isso, se eu pegar aqui, por exemplo, fizer isso, ó, 85%, porque ele me dá 75% de chance de crítico. Quando eu utilizo essa linha de raciocínio aqui de causar
dano por crítico, eu tenho... Se eu criar um... Pronto, eu tenho um personagem aqui. Vamos lá. Ele foi construído em cima disso. Basicamente em cima disso. Por que aqui eu tenho um de defesa? Porque eu quero mais dano por crítico. E aí eu calculei aqui que se eu colocasse... Eu tenho um aqui... 35%, tá vendo lá? Esse 35% aqui... Você vê que eu tenho 35% de dano por crítico, mais 66% de dano por crítico. Se eu reinicio aqui, eu tenho 75% só por ter essa peça. Então 75 com 54, eu tenho 129% de dano por crítico. 129% de dano por crítico. Se eu for respeitar... manter só a coisinha aqui, eu vou ter 66 mais 35, que me dá 111% a mais de dano crítico. Sendo assim, com esse mod, eu vou ter muito mais porcentagem, vou ter 129% aqui de dano por crítico. Claro que se eu tivesse um de dano por crítico na área de dano por crítico, já estaria lá, já estaria equipado, mas eu não tenho ele. Pego muito pouco disso aqui. Eu priorizo ataque, defesa e vida. Então acaba que eu não consigo ter muita fluidez nesse personagem. O que acontece? Referente à chance de crítico, é que eu tenho lá 67, certo? Eu tenho 67. Mas aí você vai ver o grupo que ele está inserido. No grupo que ele está inserido, eu fiz na Meg a arma dela, eu transformei ela nessa basicazinha, isso aqui, nessa característica aqui de baixo. 15/35 concede 15% de ataque e 35% de crítico. Então ela vai me dar 35% de crítico a esse personagem de todos os membros adjacentes do grupo. Então ela me dá 35% de chance no crítico. 35 mais 67 já deu 102% de chance de crítico, o que me permite atacar sempre com crítico. E por ter esses mods e essa linha de mods, eu tenho 129% de dano a mais quando ele causar crítico. Tanto é que se eu usar esse time, eu acho que eu não vou ganhar, porque esse time ainda é inconsciente. Aqui é impossível não funcionar. Ok? A Meg tá me dando mais 35 de... Ai, que bosta. Caguei. Não era isso que eu queria, apertei sem querer. Vai, aqui tá bom. O bônus da Meg é que, como ela como líder, ela me dá 100% de redução de dano de contra-ataque. A arma dela vai me dar 35% de dano crítico, certo? Mas ainda assim, acho que esse time daqui não vou conseguir ganhar, porque todos eles têm halo, como você pode ver. E aí eu tenho 56 aqui no Danny. 56? Era 60 e pouco, né? Mas acho que alguma coisa aqui a mais. Tem alguma coisa aqui a mais nesse boneco. E os 35% dela lá. Nesse cálculo daqui eu teria 35, 60, 97% e meio de chance de crítico. Lembre-se que aqui no Danny eu não vai ter retaliação, então eu posso vir direto. Crítico. E ele travou, claro, óbvio. Mas dá pra finalizar aqui. Que delícia. 10 minutos já de vídeo. Meu Deus, vou botar isso no YouTube. Vou dividir em algumas partes, tá? Quando eu falo em modos de defesa, eu tenho que avaliar o personagem. Do mesmo jeito que o Danny eu coloquei como sendo só crítico, o Mercer é só ataque. Ele é full ataque, mas ele tem aqui também, quando ele causa dano crítico, ele tem 75% a mais sobre o dano crítico que ele causa. 75% a mais. E ele já tem 85%, porque essa de chance de crítico dá 75%. Todos os bonecos naturalmente já tem 10% de chance de crítico.
E no time lá, né, eles fariam estrago já, porque já teria 120% a mais de chance de crítico para causar dano crítico. Quando eu falo de personagem de defesa, aí eu venho para o cavalo que eu tenho aqui. Cadê esse monstro? Esse monstro. O que acontece? Quando você vai derrotar, destruir ele, ou eu tenho um dano muito absurdo, que vai causar dano nele, vai matá-lo no ato, ou eu vou construir um, ou eu vou tirar a vida dele e finalizá-lo. Tirar a vida dele, quando eu falo isso, é a mutilação. Então, eu já equipei ele com anti-mutilação, que não está no grupo de defesa, porque eu não tenho outro anti-mutilação que não seja de ataque. Melhor mod que ele pode ter é o anti-mutilação, para que eu não perca ele no primeiro turno. Eu mato muitos dos Nigans desse Satanai no começo da partida, porque normalmente eles não estão com mod de anti-mutilação, que é 90%. Então, às vezes, as lutas que eu perco é porque o Negan tá com isso aí. E, de certa forma, você ter todos eles equipados com um dano refletido é interessante também. Principalmente quando eles são base de vida. No caso do Negan, ele é base de defesa. Então, quanto maior a defesa dele, melhor o dano que ele causa. Eu tenho isso em algum local aqui. Eu sei que é defesa. O dele é defesa. Bom, whatever. Já o... Cadê ele? O Glenn. O Glenn, ele é só vida. Porque ele causa mutilação. 5k mais de mutilação a cada 10 mil de PV. Os modos dele são de vida. E eu coloquei esse aqui. Anti-desarmar. Porque a arma que eu estou usando é essa. O desarmar, a habilidade de desarmar, retira a terceira habilidade da arma, que é a defesa absoluta ao ser atacado. Então, se eu estou usando defesa absoluta, eu quero defesa absoluta, eu não quero permitir também que os caras tirem isso daí de mim. E aí você vai lá e diz, não, ele está com 72 mil de vida. Na verdade, não. Ele está com 134 mil de vida. Porque aí eu tenho a interferência do líder. E aí o líder, o Dave, que é um dos mais utilizados nessa formação, ele vai dar 40 de defesa para vigilantes. Não, rápidos e vigilantes recebem 40 de defesa e todos os outros membros 40 de PV. Eu tenho um time de vigilantes e rápidos, o que me permite ter vida e defesa altíssimas. Claro que se eu foco mais em alguma coisa aqui, eu vou ter uma melhora nesse departamento. A arma da Meg é PV e defesa, o que me permite que ela tenha um aumento do bônus de PV e defesa absurdos. E ele tá aqui só para avacalhar mesmo, porque ele tem essa habilidade aqui de guarda-costas, assim como ela, que também é especialista como guarda-costas. O Dave vai ressuscitar todo mundo, tem ela no primeiro turno, então esse time aqui fica chato demais para ser derrubado. Mas derrubam ainda. Quando eu vou ver os times que derruba, é bizarro. São uns times muito, muito difíceis, muito chato. Deixa eu ver aqui se eu tenho correio, assaltos. Você assaltou, defendeu, assaltou você. Detalhes. Olha o time do cara. Ele tem o Messer, tem a Fantasma Eve Fantasma, que dá neutralizar, dá normalização. Ainda tá usando no ataque esse do meio aqui, esqueci o nome dele, que ele tem função líder, mas é um líder de defesa, naturalmente de defesa. A questão dele principal é que ele vai ter cadê ele? Ele aqui, é o Bite. Ele vai dar isso aqui, 150, todos os membros do grupo recarregam 150% a mais de PV quando curados. Todos os membros sócios e resistentes do grupo ganham 40 de PV máximo. Todos os membros rápidos e vigilantes ganham 40 de defesa. E aí, ele tem aqui, ó, no início de cada horda, dois inimigos ganham menos 50 de ataque por 2 ataques.
Ao ser atacado, reduz o dano recebido em 15% a cada efeito de status negativo neste combatente. No início de cada rodada, todos os membros do grupo com infecção curam 20% do PV máximo. Se ele estiver vivo, ninguém morre. É um saco. E você vai estar recuperando, vai estar sempre curando PV, né? Porque ele cura todos. Ah, não, é só Nova Velha Califórnia, whatever. E dá 400% de infecção por 3 rodadas, né? A todos os cabas. Isso aqui é bagaceira. Ele é muito, muito bom. Ele é muito bom. No ataque e na defesa ele é muito bom. Deu pra ver lá, né, que o cara ganhou de mim com ele no ataque. E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, porque 15 minutos é sacanagem.